Fala minha galera, só nos Computer, começando mais um vídeo especial aqui no canal Tech para vocês que gostam de computers e de hardwares. Eu sou o Fábio Jordan, também conhecido como Mago dos Hardwares, e no vídeo de hoje a gente traz ele, Alienware Aurora R15, que muita gente pediu por muito tempo para a Dell trazer essa linha de desktops da Alienware para o Brasil e finalmente chegou o grande dia. Estamos aqui com a configuração top da balada, que tem Intel Core i9, tá? Tem RTX 4070 Ti, muita memória RAM, muito SSD e esse gabinete show que vocês já estão vendo, cheio de RGB e muita coisa boa. Então, você quer saber se vale a pena? Você quer saber o preço e outros detalhes? Fique ligado, logo após a vinheta, todos os detalhes. Muito que bem, você já conhece Alienware aí, né? Sonho de consumo de muita gente. E este modelo aqui chega em diversas variantes ao Brasil. Começando na mais básica, temos Intel Core i5 de 13ª geração com RTX 3060, 16 GB de memória DDR5 e também 512 de SSD. Eu vou falar depois os detalhes de preços, até porque nesse lançamento do produto a Dell está trazendo com alguns combos aí que vem teclado e mouse, monitor, etc. Eu vou explicar os detalhes. Segunda configuração, Intel Core i7, também 13ª geração, 16 GB de memória, 3060 e 512 de SSD. Ou seja, temos aqui um upgrade aí na parte de processador. A próxima configuração aí já é o Intel Core i7 13700K, ou seja, desbloqueado para overclocking, com 512 de SSD, 32 GB de memória RAM DDR5 e RTX 3070. Então aqui temos um processador melhor, mais memória RAM e também a 3070 aí que dá um salto em gráficos. E por fim, a configuração que a gente tem aqui hoje para análise, que é o top de linha Intel Core i9 13900K. Então, desbloqueado para overclocking, 32 GB de memória DDR5, 1 TB de SSD, que eu já vou falar sobre o desempenho dessas peças e tudo, e também RTX 4070 Ti. Tava achando que não ia ter vídeo de hardware aqui no canal Tech, pois achou errado que tá tendo. E se você quer mais vídeos de computers e hardware, deixa aí o seu comentário pra gente saber se a gente traz aqui no canal, se fazemos um canal separado, o que a gente faz, beleza? Feitas as apresentações, primeiramente vamos falar sobre essa construção aqui, qualidade de construção realmente sensacional. Eu vou até dar uma viradinha aqui no computer, eu espero que ele não desligue, porque a gente configurou para os cabos não ficar aparecendo. Você que é dos computers sabe que cabo é um problema. Felizmente, o mouse da Alienware é sem fio, mas só o mouse, o restante não é. Então vamos virar ele de ladinho aqui. Então vocês podem ver aqui essa configuração meio que na diagonal, o que dá um diferencial. E é claro que a Dell e a Alienware sendo uma marca, uma fabricante aí, montadora, que realmente traz designs exclusivos, você não vai ter um gabinete qualquer, você vai ter de fato um gabinete único, com esse formato aqui alienígena, especial, e que não é só questão do design, mas a questão de priorizar o sistema de ventilação. Porque a gente tem aqui um sistema de entrada de ar aqui na lateral, temos aqui na frente também uma entrada de ar por toda a volta do RGB. E o que é legal? Temos ventoinhas aqui na frente fazendo o fluxo de ar, ventoinha na parte de trás e o water cooler fica na parte de cima. E o que é interessante aqui é que temos então o ar de fato sendo jogado, mas o ar da CPU, que normalmente fica condensado às vezes em alguns sistemas, ele é jogado para fora através de um sistema de ventilação exclusivo na parte superior. Então você não vai ter o ar quente aqui da CPU condensando ali dentro. Então, parabéns para a Alienware que de fato fez um trabalho legal aqui. E aproveitando, a gente vai fazer a desmontagem do gabinete para vocês verem por dentro esses detalhes. E para isso a gente vai precisar do nosso conjunto de ferramentas. Parafusadeira elétrica. É até engraçado pegar uma parafusadeira elétrica, porque para você desmontar, pra você tirar a tampa lateral aqui, normalmente a gente tem essa ideia de que algumas marcas, quando são montadoras, fabricantes assim,
Elas dificultam o processo justamente para que o usuário não possa mexer no hardware, perder a garantia e às vezes danificar algum componente. E o legal é que a Alienware fez um sistema muito inteligente aqui, que você só precisa tirar um parafusinho, e nem tirar ele na verdade, é só desparafusar ele um pouquinho para você de fato soltar a trava que está prendendo a tampa lateral. Então vamos fazer isso. Para vocês que estão nessa câmera, eu estou indo naquela câmera para desparafusar, porque aqui é a magia da internet, nada funciona como vocês pensam. Então, esse aqui é um dos piores jeitos de você desparafusar, você tem que colocar o braço por cima do gabinete, e aí felizmente, como é elétrico, você só clica o botão, e eu espero que ele esteja desparafusando corretamente. Show total. Então, para você que gosta de complicar a sua vida, experimente desparafusar assim em casa, você vai ver como é terrível. Ô moço, escapou um parafuso aqui, ó! Mas o que importa é que ele soltou a travinha, ó, só puxou aqui e pronto. Tiramos então a nossa tampinha aqui. Vocês podem ver que ela tem todo um sistema de travas interno, portanto ela não vai sair com facilidade. Então agora, como vocês podem ver aqui internamente, temos a seguinte configuração aí, né? Fonte de alimentação na parte inferior do gabinete. Aqui uma baia para você que quer colocar um SSD, um HD, alguma coisa, super prático. E aí placa-mãe lá atrás, que é uma placa-mãe da própria Dell ou Alienware. Portanto, não espere nenhuma placa da ASUS, Gigabyte, etc. Então é uma placa exclusiva do sistema e, portanto, você vai ter updates de drivers e tudo através dos próprios softwares da Alienware. Aqui atrás também temos ao lado direito nossa placa de rede Wi-Fi, que inclusive você pode ver que está aqui o componentezinho para a placa de rede Wi-Fi e que ele tem até uma furação bacana aqui. Então você pode colocar um parafuso aí na parede, etc. e pendurar sua caixinha para melhorar o sinal, certo? Depois, logo ao lado, temos ali um slot M2 vazio, esperando para você colocar mais um SSD se você quiser. Temos o SSD principal ali instalado, nesse caso de 1 TB, e na sequência os slots de memória que vocês podem ver, são aqui 2 pentes de 16 GB. Consideração importante, nem tudo são flores, nem tudo são elogios, apenas 2 slots de memória RAM, o que na minha opinião é um certo vacilo aí, porque deveríamos ter 4. Já que você vem com 32, se eventualmente você quiser subir para 64 e manter tudo em dual channel, você compraria só mais 2 de 16. Agora, se você quiser subir para 64, você vai ter que tirar esses, vender e comprar 2 de 32, certo? Na sequência, então, temos nosso water cooler aqui, personalizado da Alienware, muito bonito inclusive. Consideração sobre este componente, depois eu vou falar sobre refrigeração, mas na parte de estética e iluminação, eu acho que esse RGB poderia ser 100% RGB. Vocês podem ver que ele está piscando por fases. Ele não tem a gradação 100% aqui de iluminação do espectro RGB. Não fica feio, mas dá essa limitação. A gente vê que ó, aqui em cima e na lateral, aqui na traseira, tá fazendo o espectro completo. Tá bonito. Aqui ele já fica dando essa travadinha para alternar entre os diferentes estágios. Logo na sequência aqui temos a nossa placa de vídeo GeForce RTX, que também parece ser um modelo customizado pela própria Dell Alienware. Por que eu digo isso? Porque normalmente outras placas, para você que já tem uma 4070 Ti ou qualquer outra placa NVIDIA, normalmente se fosse uma ASUS, uma Gigabyte, ia estar bem engrafado aqui ASUS, Aorus, TUF, não sei o que, qualquer outra marca que seja. Então, uma placa que também foi customizada para esse sistema e que vocês podem ver que ficou uma senhora placa de vídeo, tá no limite. Consideração sobre placa de vídeo, espaço para a placa de vídeo. Se você precisar fazer um upgrade, você pode ver que o gabinete, apesar de ter um tamanho legal, ele está apertado. De repente, se for uma 4080, 4090 que você quiser trocar depois com 3 ventoinhas, talvez não vai caber, tá? Então, não sei se vai ser o caso de você fazer o upgrade, porque na verdade a 4070 Ti aqui dá conta tranquilamente dos jogos, principalmente nesse monitor, que é Full HD, mas se for 4K também dá conta do recado, certo? O que mais? O water cooler aqui na parte superior de 240 mm, portanto 2 ventoinhas,
Sinceramente, é questionável essa decisão, porque nesse caso aqui, o 13900K, esse processador, é bem quente. Em algumas situações a gente pode ter uma limitação térmica. Para os outros setups, com i5 e i7, se de fato vier esse mesmo sistema de refrigeração, sem problema. Mas no i9, já digo que tem algumas limitações. Falo com propriedade, que tenho esse processador em casa, já testei com 360mm e ainda assim tinha alguma limitação térmica. E eu acho que às vezes seria mais inteligente até um air cooler, tipo um Noctua, que daria conta do recado super fácil num gabinete menor. Mas Dell e Alienware fazem tudo projetado com a marca deles, com os próprios componentes deles. Então assim, funciona o sistema redondinho, você vai ter um desempenho super bom nos jogos, mas se você é daquele cara do benchmark, que é 100% de desempenho, esse carinha aqui de cima vai te dar uma limitada, beleza? E muito que bem, conforme eu disse então, o calorzinho vai sair dali, vai subir e aqui ó, ele vai empurrar nessa parte traseira aqui, conforme você está vendo agora a imagem em off aí. Então aqui sai um bafo realmente quente, o que é muito bom que saia por cima e não fique nessa parte. Tanto que se a gente está jogando e coloca a mãozinha aqui, que não é recomendado, mas você coloca só para teste, você vai ver que tá fresquinho o ambiente. A placa de vídeo está jogando aqui por baixo e saindo diretamente lá, então é um sistema muito bem construído de fato e uma placa-mãe toda diferenciada no formato, né, que vocês podem ver. Então se você depois, por qualquer motivo que seja, quiser trocar a placa-mãe, você vai ter uma série de restrições, porque essa aqui foi feita exclusiva para esse gabinete e esse gabinete que talvez não tenha as furações e adaptações necessárias para outras placas comuns aí do mercado, certo? Muito que bem, falado tudo isso, vamos ver desempenho. Detalhe importante, se você quiser, dá para tirar essa parte plástica de baixo, tem até umas informações sobre como você pode remover a fonte. O espaço para a fonte também é um pouco apertado, então se você quiser trocar de fonte, atenção, não vai ser tão simples você arranjar uma fonte aqui. A parte de cima também deve dar para tirar, a parte de trás dá para tirar aqui. Eu tirei a de baixo, a de trás e a da frente. A de cima eu não tirei, mas deve dar para você tirar sem grandes dificuldades também. Não que você precise, mas se você for curioso e gosta de desmontar, gosta de brincar de Lego, é bem personalizável, achei bacana. Sistema de instalação aqui também das ventoinhas está bacana, achei bem interessante o jeito que eles fizeram. Tudo bem modular como a Dell geralmente faz, né? Mas, né, aquela coisa, você vai ter aqui 1 ano de garantia nesse PC montado e muitas coisas, se você precisar no primeiro ano, você vai ativar a própria garantia. Então, não se preocupe muito com isso, até porque o fato de você pagar um tanto a mais aqui, já vamos falar de preço, muitas vezes é por isso, porque você quer facilidade, né? Então, eu estou trazendo esses outros detalhes para quem, às vezes, comprou na promoção aí e quer fazer um upgrade, você já sabe a série de questões aí que você vai ter que enfrentar, pra caso queira trocar memória RAM, enfim, né? Várias considerações que eu já trouxe aí. Vamos ver desempenho. Mas antes de a gente testar, vamos tirar os plásticos aqui para deixar no esquema para ficar bem bonito. Rapaz, coisa boa. Agora tem o seguinte, depois que você tira, fica muito suscetível a riscos. Eu queria parabenizar a pessoa que fez o recorte desses buraquinhos aqui, que é extremamente difícil. Quem já fez curso de design gráfico, tinha que fazer artes manuais, sabe como é difícil recortar com estilete, ainda mais no papel autocolante. Interessante observar o seguinte, que tem todos esses plásticos aqui, você pode tirar ou não, porque nenhum deles, obviamente, está tampando as saídas de ar. Então, é apenas um mero detalhe, ó. Aqui eu tô tirando, mas ó, essa parte já era plástico, a entrada de ar é pelo lado. Então o plástico em si, ele vem para manter o acrílico aqui intacto. Não vai atrapalhar a sua refrigeração, beleza? Aproveitando, comentário importante para você que está interessado em comprar, temos que falar o seguinte, desligamos aqui a máquina para a gente ver questões de conexões. Temos na parte frontal aqui então, portas USB, inclusive Type-C e também conexão de áudio. Super prático, para você não ter que ficar acessando a parte traseira. De qualquer forma, para você que vai conectar muitos dispositivos,
webcam, placa de captura, mouse, teclado, pendrive, microfone, etc. Quem é streamer sabe como é que é. Aqui também temos mais uma série de conexões. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 USBs padrão, mais 2 Type-C, a porta RJ45, todo esse combo de conexão de áudio, as conexões para o dongle Wi-Fi que a gente já mostrou e também as conexões da placa de vídeo aqui, DisplayPort e também HDMI, seguido aqui embaixo da nossa fonte. Então, conjunto bem completo aí, bem legal. Muito que bem, papo muito bom, mas se você está interessado em comprar um computer novo, sabe aonde que você consegue as melhores ofertas? Canaltechofertas.com.br, tá aparecendo o QR Code aí na sua tela. Você aponta o celular, aponta a câmera aí, não qualquer câmera. Se você apontar uma DSLR para um QR Code não vai acontecer nada. Por isso tem que ser a câmera do celular, aponta que você vai cair lá no nosso site e vai poder acessar grupo de WhatsApp, de Telegram, página no Instagram, aplicativos para Android e iOS. E por lá você acompanha as melhores ofertas e descontos que a gente traz todos os dias de computadores, de notebooks, de celulares e outros itens. Então não vacila e clica aí. Muito que bem, depois de mostrar interno, tirar plastiquinho, botar plastiquinho, não sei o que, tudo isso aí, agora voltamos para o teste de desempenho, mas logo após os comerciais, porque antes eu queria falar o seguinte, vocês viram que mudou a cor do nada? Tava piscante, RGB, agora azul. Por quê? Que esse sistema é todo RGB e você pode simplesmente vir aqui neste programinha da Alienware, que já está aberto aqui na tela, coisa linda, e aqui você personaliza todas as zonas que você quiser e você pode também fazer a personalização separada. Quero só uma cor na frente, outra em cima, outra no cooler, outra na ventoinha. Pode, o que é muito legal. E, além disso, nesse mesmo software aqui, você pode personalizar, ó, cor do teclado, que eu mantive no piscante, e cor também do mouse, tá? Então, software bem completo e bem legal. Aproveitando que estamos falando nisso, questões de software. O que a gente tem aqui neste primeiro momento, o que já vem instalado por padrão? Não é tudo isso aqui, tá? Isso aqui a gente instalou para os testes, então Steam, benchmarks, etc. Mas o gabinete chegou para a gente, na caixa, etc. A gente tirou e já estava instalado os softwares My Alienware, Alienware Command Center. Esse menu do Windows 11, eu vou te contar, viu? Eu tenho sérias complicações aqui com o Windows 11, não gosto do Windows 11. E Alienware Customer Connect, Alienware Digital Delivery, Update, tal. Todos esses softwares são essenciais porque é para você atualizar os drivers e também para você personalizar e ativar sua garantia, tudo isso é muito bacana. Porém, a gente vai rolando aqui temos coisas de benchmarks, etc. Depois temos um negócio aqui chamado Dual Safe Password Manager. Logo na sequência, vamos rolando aqui, Intel Optane Memory and Storage Management, que é um software da Intel para SSD. Na sequência temos aqui iTop Data Recovery, iTop Screen Recorder, iTop Screenshot, iTop VPN. Um monte de software que eu não sei por que veio, mas se você não gosta de poluição aqui de aplicativos, já fica ligado que se vier tudo aqui instalado, você vai ter um primeiro passo para remover todas essas coisas. Depois o Killer Intelligence Center, que basicamente é o centro de inteligência do assassino, né? Mas que na verdade é um negócio da placa de rede, a placa de rede chama Killer, tá? Por isso que tem isso aqui. Aplicativos Microsoft, etc. MSI Afterburner fui eu que instalei pra gente monitorar os jogos. Aplicativos da NVIDIA, que é a placa de vídeo, obviamente você vai precisar dos drivers. Realtek para a parte de áudio. Steam, Unigine, etc, etc. Então no resto é isso. Então são alguns softwares aí que veio e talvez mais do que deveria vir. Mas aí você vê o que veio aí, testa se faz sentido para você ou não, certo? Muito que bem. Agora vamos por partes. Então, primeiramente temos aqui a questão do nosso processador. Então, está aberto aqui a telinha do CPU-Z, para vocês verem, Intel Core i9 13900K, conforme eu disse. Um processador aqui, ó, com muita memória cache, tá? São 36 MB em nível L3. Também temos um processador aqui que roda 32 threads através de 24 núcleos.
E conforme vocês já conhecem, a gente já soltou aqui vídeo sobre o 13900K no Canaltech, e naquele vídeo a gente comenta sobre essa questão de ter núcleos dedicados para performance e núcleos dedicados para eficiência. Então é um processador bem equilibrado, que no dia a dia vai te atender super bem no multitarefa ali com aplicativos leves, e quando precisar aquela potência toda, né, vai renderizar, vai jogar, fazer qualquer coisa, vai sobrar desempenho, certo? Porque de fato é o que tem de melhor atualmente. Na outra aba aqui temos placa-mãe, conforme eu falei naquela hora em que a gente estava mostrando as peças, uma placa-mãe Alienware, então ela é personalizada pela própria Alienware. Temos o modelo dela aqui, etc., que são códigos mais internos, não existe comercialmente para vender. Uma placa com PCI Express 5.0, muito bom. E um fator interessante aqui, o chipset é o Z690, tá? 12ª e 13ª geração funcionam com Z690 e Z790. Faz diferença no desempenho? Tá com o Z690? Não. Tá? Então, a princípio é isso que você precisa saber. Vai funcionar muito bem com a Z690. Beleza, próxima aba, memória. Temos aqui a questão do DDR5 que eu falei, 32 GB, através de 2 módulos. Aqui ó, na outra aba, em SPD, a gente pode ver, ó, 16 GB, DDR5 4800, tá? Para você que quer saber o clock da memória. E no slot 2, mais um de 16 GB. Certo? Próximo, gráficos, RTX 4070 Ti. Conforme dito anteriormente. Aqui temos uma aba de benchmark, mas o benchmark do CPU-Z é muito simplista. O bom é que a gente clica aqui e enquanto eu estou falando sobre o benchmark, ele já vai ter terminado de rodar e já vai ter uma pontuação aí. Se você quiser na sua casa, você roda também. Nesse momento você está rodando aí, de repente você já comparou. Olha lá, ó. 14.554 para multithread e em single thread está na casa dos 800 e tanto ali. E aqui você pode ter referência de outros processadores. Inclusive, ele consegue puxar aqui ó, do 13900K e do 12900K. Vamos ver com o padrão de referência do CPU-Z o que ele traz de números. Ó, segundo a referência do CPU-Z, o 13900K alcança 16.680 em multicore e 902 em single core. O que significa isso? Não significa muita coisa, porque é um benchmark só e tem uma série de fatores que pode influenciar. Mas, conforme eu disse anteriormente, a questão da refrigeração pode fazer diferença aqui. Explico, tá? Vamos aqui minimizar. Enquanto isso, eu vou abrir um outro aplicativo aqui, que é o Cinebench. Que vocês que não conhecem ainda, o Cinebench é um aplicativo que simula a renderização de gráficos 3D, por exemplo, para aplicativos de arquitetura, etc. Então, a gente só clica aqui em Start e ele começa a fazer essa renderização. É legal que eu vou fazer agora em tempo real, poderia fazer gravado, mas estou fazendo em tempo real, porque aí vocês veem, podem observar, né, ouvir, se o sistema de refrigeração aqui vai fazer muito barulho e pegar no microfone. Já adianto que não, tá? Tem alguns perfis até no software da Alienware que permitem a gente mudar o sistema de refrigeração, né, o perfil de refrigeração, se você quer ele mais silencioso, equilibrado ou desempenho. E isso vai impactar no barulho que faz. E aqui a gente vai ter, então, um gráfico, né, com vários modelos aí já testados na base do Cinebench. E aí você vai poder ver como que o 13900K nesta máquina aqui se sai contra outros modelos. Aqui a gente tem alguns softwares que estão em execução, portanto a pontuação vai dar abaixo do esperado. E já adianto que, por conta do sistema de refrigeração, ele vai cair nessa pontuação. Então ele começa bem alto, mas depois ele vai cair até para baixo desse Threadripper aqui. Vou até abrir aqui um outro software, que é o Intel XTU. Aqui, Extreme Tuning Utility. Aqui, abrimos este software Intel XTU. Para que serve esse software? Serve para você tanto monitorar a sua CPU, quanto para você fazer overclocking, tá? Então, aqui temos as informações gerais. E agora eu posso colocar o Cinebench por cima. Então, aqui está rodando o nosso benchmark e aqui a gente tem as informações. Aqui você tem as informações sobre clock, sobre memória, temperatura, consumo, etc. E aqui a gente está vendo que ele está trazendo uma informação sobre Power Limit Throttling, ou seja, uma limitação de desempenho por conta de energia. E o que isso acarreta? Acarreta o seguinte, ó.
Normalmente, essa é uma CPU que pode rodar a 5.1 GHz. Mas a gente está vendo que em alguns casos o clock máximo, que a frequência está caindo para 4.4 ou 4.5. Então é por conta desse limite de energia que a gente tem essa limitação de frequência. E aí a gente vai ter então essa limitação no desempenho. Olha lá o que eu falei. Ele começou, estava acima do outro, agora já está abaixo. E ele vai caindo, porque esse teste ele repete por 10 minutos para você ver como é o desempenho em tempo real, né? Num cenário real. Porque se você roda uma vez só, você tem uma impressão. Se você roda por 10 minutos, que é o que um profissional de fato vai fazer vários renders, você vai ter um resultado mais próximo do que é de fato algo prático. Então a gente vai ver que ele vai caindo muito ali, mas o que acontece? Olha aqui, ó, agora ele deu aqui também limite térmico, então em muitos casos, olha aqui, ó, temperatura. Vou colocar a temperatura. Máximo recente, 92 graus. Essa CPU, ela vai de 0 a 100, tá? E mesmo chegando em 100, ela não vai queimar, você pode ficar tranquilo que ela vai só limitar outros aspectos internos para poder continuar te dando um bom desempenho. Só que ao atingir uma temperatura muito alta ou atingir um consumo muito alto, você vai ter esse limite de clock e vai te afetar no desempenho. Um pouco disso aqui pode ser por limitações que a própria Alienware fez justamente para manter a CPU mais fria e também mais silenciosa. E outro tanto pode ser justamente porque o water cooler aqui não dá conta do recado, tá? Já digo que não dá conta porque realmente não dá. Então, fica essas informações aí. No seu dia a dia, na prática, vai rodar um Adobe Premiere, vai rodar um Autodesk, CAD, etc., qualquer aplicativo que seja, você vai ter um bom desempenho aqui, tá? Você não precisa se preocupar, vai estar super tranquilo, vai poder jogar e vai poder fazer streaming ao mesmo tempo e outras tarefas. Você pode ter 2, 3 monitores, que essa CPU aqui, juntamente com todo esse conjunto aqui, dá conta tranquilo do recado, certo? Falando especificamente do sistema com o 13900K. As outras versões do Alienware, aí são outros 500. Às vezes outros 500 realmente, porque pode cair 500 pontos ou muito mais, 5.000 pontos, dependendo da CPU que vai dar muito mais baixo. Próximas considerações importantes, temos aqui uma tela mostrando já o benchmark de SSD que eu fiz antes de começar o vídeo. Aliás, no começo do vídeo, enquanto eu estava falando, estava rodando isso aqui, no truque. E por que eu estou trazendo essa informação aqui? Se a gente for aqui, ó, em gerenciador de dispositivos, a gente vai ter as informações sobre os componentes. Em unidades de disco, a gente tem aqui, ó, o seguinte componente: NVMe KXG80ZNV1T02 blá 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 blá, Kioxia 1024 GB. Esse SSD aqui não é exatamente um SSD que você vai achar por aí, tá? Não é um SSD Kingston, Samsung, Western Digital ou outras marcas. Mas nem por isso ele é um SSD ruim. O que a gente tem? Por isso que a gente roda o teste aqui justamente. A gente tem um SSD que alcança aqui a leitura de quase 6.5 GB por segundo e escrita acima de 5 GB por segundo. Portanto, um SSD que está à altura da máquina, tá? Para você que está preocupado que de repente ia ter que trocar por um Western Digital, por um Samsung 980 Pro, qualquer coisa, não necessariamente, tá? É um SSD que no geral, nos testes foi muito bem e que também se comporta muito bem no loading dos jogos, aplicativos e tudo. Então, apesar de não ser de uma marca, sei lá, conhecida que você pode comprar por aí, é sim um SSD realmente competente. Próxima informação que a gente precisa trazer antes disso, conforme eu falei anteriormente, então temos aqui no Alienware Command Center, além dessas opções de cores aqui visuais que eu já mostrei, aqui temos o perfil térmico, podendo ser silencioso, desempenho ou equilibrado. E aqui é aquilo que eu falei, se você coloca em silencioso, o sistema de refrigeração vai fazer menos barulho, o que é muito legal, mas as temperaturas vão subir um pouquinho a mais, né, porque ele vai manter a rotação baixa e ele vai fazer o possível para manter um bom desempenho sem fazer barulho. Com isso, você pode ter algum impacto em um ou outro aplicativo. O outro é o perfil desempenho, que aí sim vai proporcionar mais desempenho, conforme o nome diz, vai fazer um pouco mais de barulho. E por último, o equilibrado, que é o que vem por padrão e está ativo até agora, que é justamente esse que ele consegue manter boa temperatura e manter bom desempenho, né? Sem fazer muito barulho também. Por fim, temos aqui o perfil de energia, que ele puxa os perfis do Windows. E nesse caso, só temos o equilibrado,
E outro item interessante aqui é esse, ó, Overclock, que ele vai trazer tanto um monitor aqui da temperatura, energia e outras informações, tá? Aí você não precisa abrir aqui o gerenciador de tarefas, até porque mesmo no gerenciador de tarefas, você tem várias informações, mas você não tem, por exemplo, a questão da temperatura e nem da energia. Então é legal que tem esse monitorzinho aqui, é da GPU no caso, tá? O da velocidade da memória, ó, estão indisponíveis devido à incompatibilidade com o sistema operacional atual ou outro aplicativo de software, assim como o da CPU traz essa mesma informação, tá? Então, se você, ó, aqui você tem toda uma parte de ventoinhas, etc. Se você quiser fazer o overclocking da CPU ou da GPU, primeiro que talvez ele está bloqueando aqui porque a gente já está com o Intel XTU aberto. O software da Intel serve para isso. Então, se você quiser vir no do software da Intel aqui, ó, você pode vir em Speed Optimizer, concordo, você vai clicar em otimizar e ele vai te sugerir qual que é o clock máximo que ele consegue rodar. Vamos até clicar para ele ir rodando e a gente descobrir. Esperamos que não dê nenhuma tela azul. Aqui a gente faz ao vivo, que é muito legal. Mas já deu, é rapidinho, ó. Então ele consegue supostamente subir de 5.8 para 6 GHz e rodar os 8 núcleos de performance, em vez de 5.5 rodar até 5.6. Então, você pode ter um ganhozinho aí, vale testar. Já adianto que já usei vários sistemas de overclocking com o 13900K. É muito difícil você fazer overclocking, porque normalmente já é uma CPU que está bem no limite térmico e de consumo. Então, não te digo que vai ser muito útil nesse caso. Se você pegou um Alienware com o 13700K, aí você pode ter uma margem melhor aqui para otimizar em overclock. Então, dito isso, agora vamos de joguinhos. Então vamos começar aqui com o 3D Mark, que é um aplicativo de benchmarks aí que vocês já conhecem. Temos tanto os benchmarks modernos aí, né? Port Royal, que é mais focado em Ray Tracing, quanto o Speedway, que é focado em DirectX 12. Vamos rodar esse daqui, que aí você já vai poder ter uma noção desse altíssimo desempenho. Mas já vou antecipando enquanto ele coleta as informações aqui e roda o jogo. Eu até vou desligar o Afterburner para ele não ficar poluindo nossa tela. Agora sim, agora estamos falando. É que vocês não estão aqui, mas a gente tá com o ar-condicionado a 22 graus. Tudo bem que eu tô de blusa, mas quando eu fico aqui do lado do gabinete tão quentinho, e mesmo otimizadinho, ele, né, produz um bafinho aqui. Mas enfim, sobre a placa de vídeo, sobre desempenho em jogos, em benchmarks. 4070 Ti, o que você pode esperar dessa placa de vídeo? Você pode esperar uma placa de vídeo que vai rodar absolutamente qualquer jogo com a melhor qualidade possível em 1080p e também em 1440p. No 4K, depende do jogo, você vai ter uma taxa de frames aí consideravelmente alta. E se você usar tecnologias como DLSS 3 ou Delicias 3, você também pode ter aí um desempenho substancial bem legal. Como vocês sabem, 4070 Ti não é a placa de vídeo mais avançada do momento, né? Temos acima dela a 4080 e a 4090. Então, se você quiser um desempenho ainda melhor, não é essa placa de vídeo que você quer. Só que, pelo menos enquanto a gente grava esse vídeo, a Alienware não oferece esse sistema com a 4090 no Brasil. Até porque a gente está gravando esse vídeo antes do computador ser lançado. Quando você assistir, já vai ter sido lançado. Então talvez no site já vai dar para mudar. Por que eu digo isso? Enquanto eu carrego o jogo aqui, vamos carregar outro jogo, você já viu o desempenho aí. 20 minutos de animações aqui para começar a jogar. Toda vez eu tenho que saber que foi o Xbox que fez o jogo, eu não posso só jogar. Vamos deixar aqui na tela de opções e eu quero concluir o raciocínio. Por que eu digo isso sobre a 4090? No site da Dell Alienware americano, existem desktops Alienware com placas de vídeo acima da 4070 Ti. Então, eu não sei o que vai acontecer no Brasil. Se eles vão deixar só essa configuração atual, se vai vir outros desktops, ou se eles vão oferecer aqui um sistema com outras placas de vídeo, tá? Então, tudo que eu estou trazendo em consideração é baseado nesse sistema aqui como top de linha, certo? Pois bem, e aqui como você pode ver, a gente está com Forza Horizon 5 na qualidade extrema em Full HD, rodando acima de 200 frames por segundo. Em alguns casos cai para 190, 180.
E é um desempenho que a gente tem também na prática do jogo, tá? Você vai ter essa performance aqui bem consistente em Full HD. Ou seja, se você comprar um monitor de 120, 144 Hz, você vai poder até ativar a sincronização vertical que vai rodar super bem, tá? Temos aqui o resumo da Opera, média aqui ó, na GPU 150, média geral 213 FPS, mínimo de quadros 132, que é o que importa pra gente. Então, se você tem um monitor de 120, isso significa que esse jogo geralmente vai ficar acima de 120 e vai sincronizar super bem com a sua tela. Isso para Full HD. Mas aí você me pergunta, Fábio Jordan, esse PC aí você falou que dá para rodar 4K, por que você está rodando em Full HD então, cara? E eu te explico. Esse aqui é um monitor que vocês estão vendo, Alienware, que é um monitor Full HD. Aí você me pergunta de volta, mas por que você está usando um monitor Full HD? Não está usando um monitor 4K? Pelo seguinte, meus amigos, este computador, no lançamento dele, que é agora dia 23 de maio, não sei quando você está vendo o vídeo, 23 de maio de 2023, foi lançado no Brasil. E nessa primeira semana, até o dia 30 de maio, está sendo vendido combos, bundles, de computador Alienware Aurora R15. Alguns combos vêm com um teclado e mouse, e outros combos vêm com este monitor, certo? Então a Alienware já mandou pra gente o kit completo para a gente trazer essas informações de qualidade relevantes para você. Então, esse aqui é um monitor Full HD. Aí, a gente tem que pensar o seguinte, para o cara que é gamer, você que é gamer que está assistindo, você prefere um monitor Full HD de alta taxa de atualização, como este aqui, que é um monitor Full HD, mas ele chega a 360 Hz, ou você prefere um monitor 4K que roda a 60 Hz? Porque os preços vão ser meio equiparáveis, tá? Então vai ser qualquer uma dessas telas aí, você vai achar na faixa dos 3 a 4 mil reais geralmente. Tá? Dependendo de uma promoção ou outra, você pode deixar por menos. Mas via de regra é isso. Então, o kit que a Alienware bolou é esse. Vem um monitor, inclusive o kit com essa máquina aqui top de linha, vem o computador e o monitor. Não vem teclado e mouse. E aí é por isso que a gente está rodando em Full HD. Mas, como estamos tratando aqui de uma placa de vídeo muito boa, que roda 4K, a gente vai rodar, então, em 4K. Como que a gente vai fazer isso? Através do modo de resolução virtual da placa de vídeo GeForce. Então, vamos recarregar o jogo, eu vou mudar para 4K o nosso Forza Horizon 5 e a gente vai ver o que vai dar de resultado para você ter uma noção aí do que esperar. E aqui a gente tem a taxa de quadros variável para não ter essa limitação. Espaço, salvar, aceitar. Olha só, ele aceitou 4K no monitor que não é 4K, que doideira. Agora ESC, gráficos, mantemos na qualidade extrema e vamos reiniciar aqui. E olha só, agora que a gente está em 4K, ou seja, 4 vezes mais resolução que o Full HD, a gente tem a taxa aqui ó, caindo perto dos 100 FPS. Mas, ainda assim, um desempenho muito bom para essa placa de vídeo aqui. E aí, mesmo que você tenha um monitor de 75 Hz, o que importa aqui no nosso setup é que vai rodar acima de 60 frames por segundo. Então você nunca vai ter uma queda significativa aqui que vai atrapalhar o seu desempenho no Forza Horizon 5. Claro que cada caso é um caso. Então vai ter jogos em que talvez você tenha limitações, que eu já vou mostrar isso inclusive, para vocês saberem qual jogo pode ser um pouquinho mais problemático. Agora sim, finalizado o nosso teste, temos aqui ó, 110 frames por segundo, com a mínima em 80 FPS. Então, conforme eu disse, você pode ficar tranquilo que mesmo em 4K, que está aqui ó, renderização está em 4K, é claro que o monitor ele não consegue exibir em 4K, portanto, ele só tem 1920 por 1080, mas ele pega esses 4K e exibe no que ele puder, mas a renderização em si na placa de vídeo, que é o que importa, está em 4K. E aí você tem o perfil já exato do jogo aqui para rodar nessa qualidade. O que eu acho curioso desses jogos às vezes? Você tem aqui, ó, que às vezes ele não reconhece direito os negócios, ele fala predefinição sugerida, baixa, mas tá rodando no extremo. Se a gente for rodar isso aqui na qualidade baixa, vai rodar 400 frames por segundo. As pessoas iam começar a alucinar, então não ia ser legal. Por isso,
que a gente coloca aqui, sabendo como é que é o sistema, a gente coloca na configuração certa. Feito isso, vamos então para um outro jogo agora aqui que eu quero trazer, que é Resident Evil 4, lançamento. Quer dizer, depende, se você estiver assistindo esse vídeo em 2025, já não vai ser mais um lançamento. E na verdade, se você estiver vendo esse vídeo em 2023, já não é um lançamento, porque é um jogo de uns 12 anos atrás, que eles estão vendendo de volta. Talvez bem mais de 12 anos, né? Acho que quase 20 anos que foi lançado esse jogo aqui. E eles ficam relançando todo ano e a gente fica comprando de novo, porque cada vez fica melhor o jogo. Então é um jogo muito bom. E é um jogo tão bom que nessa remake aqui, remasterização que eles fizeram, todo esse processo de relançar o jogo, os caras mudaram todo o gráfico. Aqui a gente tem duas opções nesse jogo que a gente não pode mexer, porque a nossa placa de captura vai dar bug. Mas o que importa? O Resident Evil 4 é um jogo que a gente não consegue, pelo menos não de modo simples, rodar em 4K por essa gambiarra da NVIDIA. Então ele vai rodar em Full HD, para vocês terem uma noção. Mantive a taxa em 60 Hz, tá? Após eu fazer a captura, a gente vai mudar para 360 Hz, só para vocês verem que o monitor é 360. Depois aqui, ó, taxa de frames variável, para ele rodar à vontade, não ficar limitado. E o restante, a gente manteve aqui o jogo na melhor qualidade possível, tá? Então, com Ray Tracing em qualidade alta, as tecnologias da AMD não tem como ativar na placa de vídeo NVIDIA, qualidade da imagem 100%, filtros, e aqui um fator interessante que eu queria trazer, qualidade das texturas. Esse é um jogo que ele mostra o quanto de memória gráfica está sendo utilizada através das opções que você escolheu. Então, é uma placa de vídeo que tem 12 GB de memória dedicada. Só que esse é um jogo bem complicado, porque se a gente muda aqui, ó, para 6 GB, olha só, ele já extrapolou, supostamente ele está dando que só tem 10.98 GB. Então agora ele já extrapolou. Se a gente coloca de fato na qualidade mais alta possível, ele vai para quase 14 GB de memória de vídeo. E aí a gente pode ter alguns bugs não desejados. Então é por isso que a gente deixa aqui em 4, para ele ficar com a performance estável. E o restante na qualidade máxima que tem do jogo, certo? Então, esse aqui é os parâmetros que a gente está usando. É um jogo que não tem benchmark, é por isso que a gente está trazendo aqui o monitor de performance, que aí você pode conferir o que esperar do game. É um jogo que, mesmo estando com a taxa de frames liberada, ele fica ali, ó, meio que travado em 60, ele quer manter uma experiência confortável. Mas o que eu quero trazer aqui, ó, de fato, para esse sistema, 9.6 GB, tá? Rodando um cenário que está sem inimigos aqui. 9.6 GB só de vídeo. Na memória principal, 14 GB. Então, de fato, é um sistema bem dimensionado, e inclusive já fica a informação para você que quer rodar esse game ou outros games do futuro aí, que se você pegar um outro Alienware que tenha 16 GB de RAM, você vai ver que vai ficar meio apertado o negócio, tá? A gente já tá vendo aqui que tá apertado. Agora, considerações aqui, ó, CPU super tranquila, tá? Conforme eu disse, uma coisa é aquele benchmark, né? Cinebench. Outra coisa é no jogo. 50 e poucos graus, 60 graus, super tranquilo, funcionando super bem. Temperatura da GPU também funcionando super bem, 43. Até porque, como é um jogo que ele está priorizando manter em 60, tá? Ele poderia rodar mais. A gente pode ver que a GPU está só em 62. Ele nem precisa usar 100%. Porque se ele usar 100%, ele ia dar 100 frames, sei lá. Então, é um jogo que ele está limitando a nossa GPU, então tá bem tranquilo pro sistema como um todo. Mas o que importa também, olha aqui, ó, usando só 52 watts da GPU, então super econômica a GPU, porque é uma placa de vídeo mais moderna e que vai ser econômica e rápida para você rodar em Full HD tranquilo. E é um jogo que a gente já rodou em 4K, tá? A gente testou recentemente um monitor de 55 polegadas da Samsung, tela curva, 4K, etc. Absurdo de configurações e de preço, 20 mil reais o monitor. E naquele monitor a gente testou Resident Evil 4 com essa máquina em 4K e roda também o jogo sem dificuldades, tá? Então, não precisa se preocupar, estamos trazendo aqui apenas alguns exemplos aí para você ter uma ideia da performance. E é isso que você pode esperar. Altíssimo desempenho em qualquer jogo.
Muito que bem, vamos para as considerações finais, que a gente já trouxe aí informações diversas. Esse vídeo está gigantesco, eu não faço ideia de quanto tempo vai dar o tempo final, mas é um produto com vários componentes de hardware. Então, para você que não acompanha o canal de hardware, acabou de descobrir que os vídeos são grandes, porque tem muita coisa para falar, principalmente quando é um lançamento, principalmente quando vem em combos, tá? Então eu falei no começo do vídeo sobre as configurações disponíveis. E agora eu trago aqui as informações de preços. Para você que acha que Alienware é extremamente caro e que não vale a pena, eu tenho algumas notícias para você. A primeira é que é extremamente caro, porque infelizmente a gente está no Brasil e gastar 10 mil reais num PC não é para qualquer um. Porém, como a gente está falando de PCs de última geração, gastar 10 mil num PC de última geração com um teclado e mouse às vezes não é uma má ideia. Então, a primeira configuração com o Intel Core i5 aí, com o mouse e o teclado, que a gente também trouxe aqui, R$ 9.999. Não vou fazer comentários sobre essas outras configurações, porque hoje a gente está analisando a top de linha, tá? Então eu só vou fazer comentários sobre esta configuração aqui. Segunda opção, com o Intel Core i7, também teclado e mouse, R$ 12.200. Terceira configuração, com o i7 já 13700K, e essa já sobe a GPU para 3070, e daí já vem com este monitor aqui, 15.800. E por fim, o PC que a gente analisou hoje, com o Intel Core i9 13900K, e aí com a 4070 Ti, e também com esse monitor, 19.800. Aí, você pode estar pensando, bom, 19.800 é realmente muito dinheiro, né? É tipo o preço, sei lá, de duas motos, preço de um carro popular usado. Enfim, deixa aí qualquer comentário que você queira. Ah, melhor comprar um Celta. Pode comentar, que aí depende do que você quer fazer, né? Que se você quer dirigir Uber, de fato, o PC não vai ter resolver. Agora, se você quer editar vídeo, você ter um Celta também não vai ter resolver. Então, as coisas são muito relativas à vida, né? Mas, o que eu quero trazer? 19.800 é o preço total do produto. Para quem acompanha esse segmento, sabe que essas peças que estão aqui são bem caras. Mas, como ele vem com monitor, eu só vou fazer um cálculo aqui rápido para vocês entenderem. Esse monitor aqui está na faixa de R$ 3.800. Portanto, dos 19.800, tirando os 3.800, a gente tem uma máquina no valor de 16 mil reais. 16 mil reais é muito caro? Sim, é muito caro, né? Obviamente, eu não poderia comprar essa máquina. Mas, o que eu posso trazer para vocês? Muita gente não poderia comprar essa máquina. Só de processador aqui, a gente tem um processador de 4 mil reais, tá? Portanto, cai o valor lá dos 16 para 12. Depois de GPU, no dia da gravação deste vídeo aqui, 22 de maio, essa GPU aqui, a 4070 Ti, está na faixa de 6.200 para cima. 6.200 foi o preço mais em conta que eu achei. Então, se a gente já estava em 12 ali, tirou mais 6.200, ficou agora 5.800 para você comprar as outras peças. A memória RAM, 32 GB, em geral DDR5, vai sair na faixa dos R$ 1.000. Portanto, agora temos 4.800 aí. SSD de 1 TB, de bom desempenho, uns R$ 800. Portanto, sobrou uns 4.000. A gente ainda não incluiu na conta aqui placa-mãe, gabinete, water cooler e nem fonte. Então, todo esse conjunto aí de peças, você teria 4.000 para comprar. Se você for pesquisar uma Z690, que é o que a gente tem aqui, em geral, você vai pagar de 2 a 3.000, tá? Talvez consiga promoção por um pouco menos, mas acho difícil. Mais um gabinete personalizado, com sistema RGB e tudo, também não sai tão barato. Water cooler, você vai ter na faixa dos R$ 500. Uma fonte que acompanhe tudo isso, com boas proteções, mais uns R$ 500 para cima. Ou seja, é um produto que se paga, tá? É um produto que o valor não está errado. Até porque, uma coisa interessante, você que não sabe montar PC ou não quer ter o trabalho de montar o PC, já está inclusa a montagem. Você tem aqui garantia da Dell e Alienware. Em geral, a garantia deles é de 1 ano. Para esse PC, deve ser também 1 ano e você pode estender pelo site oficial deles. Então, são coisas que você tem que colocar na conta aí, fora o transporte também, que em geral eles dão frete grátis. Enquanto que se você vai comprar todas as peças separadas, você vai ter que pagar frete em várias delas. Então, muitas vezes o preço vai ser até mais do que eu falei. Então, no fim das contas, o que eu digo? É até bizarro falar isso, mas
é um produto que vale a pena, tá? Custa quase 20 mil reais, mas vale a pena você fazer esse investimento, porque o preço está realmente condizente com a configuração e com o que você vai obter. Os outros setups, não sei. Aí a gente teria que analisar caso a caso, porque eu não tenho de cabeça informação sobre a 3060 com Intel Core i5. Mas, no geral, o lançamento do produto aí foi bem inteligente da Dell e da Alienware. E eu acho que tem boas chances, viu, de emplacar. Eu, se fosse uma pessoa que não entendesse de computer, comprava fácil. Se fosse uma pessoa que entendesse também e não quisesse montar, também comprava pela questão da garantia. Então, uma série de fatores interessantes aqui, muito bem acertado. Parabéns para Dell e Alienware. E, inclusive, também muito obrigado a Alienware aí pelo envio do produto para os nossos testes, que foram realmente surpreendentes. Bem legal aí, com as devidas considerações que a gente já fez, né? Mas, no geral, um produto muito bem acertado. Agora me diz aí, o que você achou deste combo incrível aqui? Gostou do produto? Deixa aí o seu comentário, manda likes, se inscreve, ativa o sino e novamente reforço, se você gostou do vídeo e quer mais vídeos de hardware, conta pra gente aqui se a gente deve trazer mais aqui no Canaltech, talvez fazer um canal separado, não sei. Enfim, manda aí, comenta o que você quiser. Se você quiser também, me segue lá no Instagram, manda na minha direct lá, @FabioJordan, se quer falar direto comigo, por lá fica muito mais fácil. Manda mensagem por lá pra gente saber, que também às vezes nos comentários fica difícil de filtrar tudo, né? Enfim, é isso que eu tenho a dizer sobre o novo Aurora R15. Espero que vocês tenham gostado do review. Nos vemos num próximo vídeo. Eu sou o Fábio Jordan, obrigado pela companhia, até a próxima e tchau.